Lionel Messi possui milhares de fãs. Ao longo da sua carreira, o craque conquistou o amor não apenas do povo argentino, mas de torcedores ao redor do mundo, capazes de fazerem loucuras para verem de perto seu ídolo. E esse foi o caso de Juan Polcán, um torcedor de Messi que queria realizar a todo custo o sonho de conhecer o craque. Segundo o portal Infobay, Polcán aproveitou sua folga para viajar para Paris e ir até a casa do jogador do PSG, mesmo sem saber o endereço exato. Porém, o torcedor encontrou um cabeleireiro que havia visitado anteriormente. Ele não falou exatamente, mas me disse mais ou menos onde ele estava. Quando cheguei às 8 da manhã, demorei cerca de 45 minutos para encontrar a casa. Juan relata que no momento em que encontrou a residência do craque argentino, sentou-se na calçada oposta e decidiu esperar pelo jogador. No meio tempo, o torcedor acabou conversando com a esposa do Messi, Antonella Rocuzzo. Sentei-me para esperar às 9 da manhã quando vi que ele ia treinar. Quando ele voltou por volta das 1 da tarde, não consegui nem chegar perto, mas eu tenho certeza que ele me viu. Esperei até às 3h30. Antonella saiu de casa, baixou o vidro do carro, falou conosco com a melhor das intenções e disse que ia buscar os filhos. 3 horas depois ele apareceu, mas eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Acrescentou. Após o encontro, Juan foi abordado pelos seguidores da casa, até que Antonella reapareceu e o convidou para entrar em casa. O segurança começou a me dizer que ia chamar a polícia, mas eu não desisti porque havia me organizado para passar 2 dias em Paris para ver o Lionel. E de repente Antonella convidou para entrar dentro de casa, depois de passar 10 horas esperando. A primeira coisa que vejo é Messi parado na minha frente de bermuda, chinelo e ele nos diz: "Olá". Foi um momento incrível, ele compartilhou. Disse a ele o quanto o amava. Tiramos algumas fotos. Ele autografou minha camisa do clube de futsal onde eu jogo, me deu um abraço e deu um autógrafo no meu braço. Ele contou. Por fim, Juan Polcán disse que não pretende viralizar ao relatar a história com Messi, mas sim poder fazer com que as pessoas vejam a simplicidade e humildade do seu ídolo. Esses dias foi muito especulada a volta do Messi pro Barcelona, e Lewandowski revelou que torce muito pela volta de Messi ao Barça. O lugar dele é aqui. Principal reforço do Barcelona para essa temporada, o atacante Robert Lewandowski abriu as portas para o retorno de um velho conhecido ao clube. Durante a apresentação do livro Relatos Solidários do Esporte, o polonês falou sobre a possível volta de Lionel Messi ao elenco catalão. Eu já respondi, mas para mim, Messi sempre fará parte do Barça. Se ele voltar não só para os torcedores, mas também para os jogadores, seria impressionante. O lugar dele é aqui, no Barcelona. O argentino tem contrato com o PSG somente até junho, o que possibilitaria uma volta sem custos à sua antiga equipe. Porém, devido à atual situação financeira do Barcelona, o retorno do ex-camisa 10 pode ser impossibilitado por conta do seu alto salário. Messi deixou o clube de maneira trágica, mas agora pode voltar. E aí, tudo bem? Começou a semana ok? Antes de tudo, deixa o like, se inscreva no canal e vamos entender a história. Como é do conhecimento de todos, o Paris Saint-Germain é um time comprado com o fundo árabe. Os grandes sheiks espalhados pelo mundo são os magnatas mais poderosos que você pode imaginar. E eles já contrataram absolutamente de tudo, inclusive se espalhando para vários times ao redor do mundo. Hoje na Inglaterra, por exemplo, você vê Newcastle United e Manchester City como os times que mais vão contratar jogadores aos rodos com seus altos montantes. Na França, com certeza, não tem como não esquecer o Paris Saint-Germain. Quando se tem tanta grana dessa maneira, contratar grandes craques não se torna um problema, muito ao contrário, se torna uma solução. Ao mesmo tempo, a gente sabe que no futebol, uma boa gestão acompanha grandes resultados. E se o Paris Saint-Germain não é competente a ponto de fazer isso, aí é problema dele. O grande problema é que isso acaba colocando em xeque a dúvida perante certos jogadores que são unânimes. Desde que o Neymar foi pra lá, por exemplo, a sua carreira foi um declínio total. O Messi, até mesmo o Messi, veja só, também sente o mesmo efeito no PSG, e quando acontece com todo mundo ficar nesse mesmo declínio, é porque alguma coisa está errada. E disso não há dúvidas. A gente sabe que o Paris Saint-Germain não de hoje é a pior referência do mundo para grandes projetos esportivos. E é a partir daí que outro projeto esportivo muito grande vem crescendo ao redor do mundo. Você pode não acreditar e achar uma realidade distante, mas o campeonato árabe em breve se tornará um dos mais potentes do mundo, pois os montantes arrecadados por esses clubes, ainda mais com a riqueza dos magnatas, farão esses clubes se tornar ainda mais potentes do que, vejam só, já são. O Al Nassr, o Al Hilal e vários clubes vão ser cada vez mais conhecidos por você, e não somente quando eles atuarem pelo Mundial de Clubes. Afinal de contas, esses clubes não têm nenhuma noção e freio quando a hora é de contratar grandes jogadores. E por isso agora, o Messi recebeu uma proposta de salário de 400 milhões de euros por ano. Simplesmente seria a maior contratação em termos de salário da história do futebol mundial. Para você ter
ter uma noção, enquanto o Neymar no PSG ganha €1 por segundo, ao menos na transferência inicial do PSG, o Messi por segundo ganharia cerca de R$4.500. Em um segundo, ele ganha mais do que boa parte dos trabalhadores médios do Brasil. Imagina que loucura! Mas é um fato que o Messi, já muito tentado a sair do PSG, se sente meio em dúvida. Ele tem propostas recebidas dos Estados Unidos, e isso o faz ficar um pouco na incógnita se realmente vale a pena ir pro futebol árabe ou mesmo ir pro futebol americano. Quem sabe talvez ir pro próprio Barcelona, clube em que ele fez sua vida e com certeza o seu coração manda ir pra lá. O Messi vai ter que ter uma decisão importante entre os seus montantes e, acima de tudo, o que vai lhe fazer plenamente feliz. E não satisfeitos em fazer uma proposta extremamente absurda para o Messi, os clubes árabes querem muito mais. E é por isso que o Al Nassr, segundo o portal O Gol, quer fazer uma proposta absurda por Neymar. Sem dúvidas você vai ouvir muito dos rumores envolvendo esses dois caras, afinal de contas do tamanho que eles têm é proporcional a todos os rumores que podem vir mediante a saída deles do PSG. E é por isso que o Al Nassr pode oferecer uma proposta irrisória para o jogador brasileiro. Neymar poderia ir para o Al Nassr por cerca de 130 milhões de euros, o que seria uma oferta absurda mediante seu valor de mercado, que há um tempo já atrás diminuiu em 1/3 perante o que já tinha antigamente. É um grande fato que Neymar se tornou o chaveirinho do PSG, sempre usado de bode expiatório quando o clube vai mal, não vem na satisfação há muito tempo. Porém, parece se enganar que a realidade dentro do clube lhe agrada por completo. E a gente sabe que na realidade mesmo, o jogador que minimamente deveria ter amor próprio não ficaria mais nessa barca. É um grande fato também. Todos os jornais do mundo movimentam essa possível transação, e cada vez mais a possibilidade da gente ver o Neymar com o Cristiano Ronaldo começa a aumentar ao redor do mundo. Pois afinal de contas temos o Newcastle United, que tem uma cláusula contratual, já que o dono do Al Nassr é o mesmo do Newcastle, que caso a equipe vá para Champions, Cristiano possa ir para lá. E o próprio Newcastle tem um interesse no Ney, então de alguma forma ou de outra, parece que essa realidade pode acontecer. Ao menos que Neymar continue arredando o pé e dizendo, daqui eu não saio. Mas será que não sai mesmo? O Marca chegou a divulgar que o retorno do Neymar ao Barcelona se torna algo quase impossível. O Barça teria que arcar com mais um salário caro. E na verdade, o principal ponto de interseção entre os dirigentes e o treinador-chave é justamente para contratar o Lionel Messi. O Neymar viria mais como um segundo plano. E haja vista que a equipe ainda está se recuperando financeiramente, essa contratação se tornaria quase impossível de acontecer. Sejamos realistas. Em questão de nível de futebol jogado, Neymar não sentiria a pressão do Al Nassr. Afinal de contas, a divisão árabe é bem mais tranquila, inclusive até que a francesa, que vem surpreendendo até com alguns times conseguindo grandes campanhas ao redor do universo francês. Você seria a favor do Neymar jogando lá no futebol árabe? Como é que seria para você acompanhar as partidas do NJR? Seria bem mais difícil, assim como vem sendo difíceis as partidas de se acompanhar do Robozão. Mas e aí, você apoia? Deixe de antemão aqui nos comentários. Pro torcedor do Barcelona, principalmente após a saída de Lionel Messi da forma mais conturbada possível, ficou sempre aquela frase: a esperança é a última que morre. Muitos torcedores blaugranas tinham o pleno sonho de ter Messi jogando mais uma vez na equipe azul e grená que ele fez história. Os feitos de Lionel Messi estão escancarados para todo mundo, e agora mais parece que o rei vai voltar à sua majestade. O Barcelona confirma o contato definitivamente para recontratar Messi, e Xavi compara: seria como tratar Michael Jordan. Messi está em fim de contrato com o PSG e o Barcelona admite estar em contato para um espetacular retorno do argentino ao Camp Nou. E agora, segundo noticiado pelo Marca, Messi disse sim. O vice-presidente do Barcelona, Rafael Yuste, disse que o clube está em contato com uma equipe de Lionel Messi para tratar de um potencial retorno do jogador ao Camp Nou. O argentino deixou o clube em 2021, quando foi praticamente jogado para fora por questões financeiras que o clube passava e que não poderia mais pagar o jogador. Messi foi para o PSG e está no clube francês nas últimas 2 temporadas, mas seu contrato acaba em junho. Aos 35 anos, Lionel Messi é um nome ainda muito ligado ao Barcelona, desde que surgiu ainda em 2004 até a sua saída de 2021, campeão do mundo pela Argentina na Copa do Mundo 2022. O PSG quer renovar o seu contrato, mas as conversas não andaram desde que o jogador esteve no Catar, principalmente depois que foi vaiado.
Parece mais provável que ele deixe Paris do que continue no clube, ainda mais porque tanto o Neymar quanto o Kylian Mbappé ainda têm contrato com o clube francês, em vínculos bem mais difíceis de serem rompidos. Ainda mais quando você é o próprio Messi, as coisas facilitam bem mais, pois todo o clube quer você. No caso do Barcelona, com toda a certeza do mundo. É nesse contexto que o vice-presidente do Barcelona foi perguntado se o próprio Barça está em contato com o jogador para tentar levá-lo de volta ao clube. Eu tenho que dizer para você sobre tudo isso, diria que sim. Para tudo que você perguntou, eu diria que sim, afirmou Yushi. Digo que sim porque Léo e sua família sabem o carinho que temos por eles, que eu tenho por eles nesse caso. Eu participei de negociações que infelizmente não levaram o resultado certo, com o que sempre tive e tenho esse espírito do meu lado de que Léo não pôde continuar em nosso clube. Mas também acho que essas histórias bonitas na vida precisam acabar bem. E pelo que você falou também sim, estamos em contato com o Messi para ele fazer uma despedida de glórias. O técnico do Barcelona é Xavi, com quem Messi jogou por muitos e muitos anos. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, falando sobre o jogo contra o Elche pelo Campeonato Espanhol, o treinador foi perguntado sobre um possível retorno do ex-companheiro. Ele tentou conter a sua empolgação pela possibilidade. Eu falo frequentemente com Léo, sou amigo dele, mas não é o momento certo de falar sobre isso, nem por ele nem pelo clube. É um assunto que está sendo discutido, tenho muito contato com ele sim, mas há um mundo entre falar e acontecer. Eu espero que possa vê-lo aqui novamente, eu seria o primeiro a ficar feliz. Ele é o melhor jogador da história do clube, mas agora não é o momento certo de falar sobre isso. Estamos ao mês de vencer 2 títulos e é o momento de focar. Não é o momento do Léo, disse Xavi. Eu não fiz nenhum movimento para trazer Messi de volta. Não depende de mim, depende mais do Léo. Depende muito do que ele quer fazer. Ele fez tudo no futebol, ele ganhou tudo, depende da sua felicidade. Se ele quiser voltar, eu vou gostar. Eu tenho um grande relacionamento com ele e se ele decidir voltar, iremos ouvir e ficaremos muito felizes. Apesar desse discurso com o pé no chão, Xavi fez uma campanha e não escondeu o quanto a empolgação toma conta e comparou o retorno de Messi ao Barcelona com o retorno de Michael Jordan, 2 anos depois na sua aposentadoria na temporada 1997-98 e conquistou 3 títulos na NBA consecutivos. Sim, é claro, eu amo Lionel Messi, cresci com ele, o conheço como pessoa. Ele é exemplar em muitas formas. Seria a máxima última dança, como Michael Jordan fez. É importante que os culés estejam empolgados, falou Xavi. O melhor termômetro é o Camp Nou. Pode haver críticas, circunstâncias, mas o Camp Nou não falha. As pessoas ficariam empolgadas e felizes nas ruas. Me deixa muito orgulhoso. Um retorno de Messi seria espetacular para o Barcelona, ainda mais em meio à reconstrução que a equipe tem tentado fazer. Lovely skill again. Beautiful by Messi through the legs of Milner. Had to get the shot in. This is Messi again. Sorry, see you later.